Seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que o Senhor venha, meu Deus, falar com cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa manhã. Meu Deus, que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale conosco, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, prontos e preparados para ouvir a Tua voz. Então, meu Deus, em nome de Jesus, orienta esse Teu servo, essa Tua serva, meu Deus, para que de fato e de verdade, meu Deus, eles saiam daqui hoje renovados, eles saiam daqui hoje fortalecidos, meu Deus, saiam daqui hoje cheios da Tua presença. Fala, meu Pai, com cada um deles. Estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Meu Pai, que a Tua presença vem estar presente, dirigindo, meu Deus, esse culto. Meu Deus, não permita que nada atrapalhe essas pessoas. Meu Deus, amarra todas as investidas do mal, para tentar fazer essa pessoa não prestar atenção na palavra. Meu Deus, que em nome de Jesus, ela, meu Pai, entenda, compreenda o que ela tem que fazer para que a vida dela mude. Então fala com o teu povo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Então vamos lá, gente, Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 21, a partir do versículo 21, todos abriram? Então diz assim a palavra de Deus: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu a oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no seu ventre, ou no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao que, pessoal? Ao mais moço. Então, vamos entender essa palavra, gente. Presta muita atenção no que o pastor vai falar para você hoje. Hoje, quem representa a Rebeca? Quem representa a Rebeca hoje para nós, aqui nesse momento? Representa a igreja. E o ventre dela, pastor Luciano? Quem representa o ventre? O que representa dentro do ventre dela? Nós. Dentro do ventre de Rebeca existe o Jacós e os Esaús. Dentro do ventre de Rebeca, ou seja, dentro do ventre da igreja, estão nascendo pessoas, estão sendo gerado pessoas. E foi o que Deus disse para Rebeca: Rebeca, dentro do seu ventre tem 2 nações, uma mais forte do que a outra. Então vamos entender, presta muita atenção, pessoal. Dentro da igreja é um grande ventre, e não dá para determinar se todos que estão dentro da igreja vão ser fortes, porque isso não depende do pastor apenas, depende também da pessoa, do caráter que ela vai desenvolver a partir daquele momento, do caráter que ela vai desenvolver dentro da igreja. Porque há aqueles que estão dentro da igreja que serão muito fortes, mas há aqueles dentro da igreja que serão fracos. E posso falar, há muitos que não vão chegar nem nascer.
muitos não vão chegar nem nascer, vão estar dentro da igreja um tempo, daqui a pouco vão desaparecer. E tudo depende da pessoa. Dependeu de Esaú, dependeu de Jacó quem eles seriam. Há pessoas dentro da igreja, pessoal, que colocam dentro dela o seguinte: eu vou ser forte, eu vou ser forte. E quando essas pessoas colocam isso dentro dela, então o que elas começam a fazer? Elas começam a buscar, elas começam a orar, elas jejuam, elas oram, elas não faltam na igreja, elas não faltam nas reuniões, elas dentro de casa, elas dão um suporte para a sua vida espiritual, elas não buscam a Deus apenas dentro da igreja, elas buscam a Deus em casa também. Em casa ela se preocupa em ter o seu momento com Deus, ela se preocupa em ter o seu momento com o Espírito Santo. Pessoal, não tem um dia sequer que eu não tenho o meu momento com o Espírito Santo. Todos os dias. O que geralmente eu faço? Eu vou para um lugar onde só está eu. Eu tenho os dias às vezes que eu oro com a minha esposa, mas o meu momento com Deus é o meu momento com Deus. Amém? O meu momento com Deus é o meu momento em que eu me retiro da onde eu estou, eu vou para um lugar que somente eu e Deus esteja, e ali eu falo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu quero ser forte. Eu poderia me basear em tudo que eu aprendi, e ficar baseado no que eu aprendi, pronto, não fazer mais nada. Só que eu sei que o dia que eu pensar assim, eu vou parar no tempo. E eu não quero parar no tempo, eu quero ser forte. Entenda, pessoal, dentro da igreja existirá aqueles que vão ser fortes e os que vão ser fracos. E os que não vão nem existir. Os fortes, aqueles que não se deixam levar pelos problemas, porque problemas nós vamos ter ou não vamos ter, pessoal? Porque estamos na igreja, não vamos ter problema, é isso? Não, você vai ter problema. Só que a diferença da pessoa que é forte e ela passa pelo problema, é que ela tem força para olhar o problema e dizer: eu vou resolver essa situação, eu vou colocar meu joelho no chão, eu vou jejuar nesse sentido, eu vou fazer um voto com Deus nesse sentido, eu vou fazer um desafio com Deus nesse sentido. Então essa pessoa vai se tornando cada vez o quê, pessoal? Mais forte, porque os problemas que ela vai passando, ela vai vencendo, então ela vai se sentindo o quê, pessoal? Ela vai se sentindo cada vez mais poderosa, chega ao ponto de ela falar: é um gigante 10 vezes maior do que eu? Não tem problema, eu vou vencer ele também, porque eu já venci o que tinha 8 vezes mais o meu tamanho, porque eu já tinha vencido um que tinha 5 vezes o meu tamanho, mas eu comecei vencendo um que era do meu tamanho, ou menor do que eu, porque nós temos obstáculos, pessoal. Eu vou mostrar para você, para Jacó se tornar a nação que ele se tornou, ele passou pelos processos para conquistar o que Deus tinha preparado para ele. Porque para Deus poder dar para Jacó o que Deus queria dar, a primeira coisa que Jacó tinha que mudar era o caráter dele, porque o caráter de Jacó não era um caráter bom. Às vezes a gente fica tão preocupado: Senhor, o Senhor não vai me dar a minha bênção, não? Às vezes Deus está esperando a gente mudar em algumas coisas, pessoal. Porque se Ele der a nossa bênção antecipada, pode acontecer até de nos estragar. Eu já vi pessoas que receberam a bênção antecipada e acabaram perdendo depois, porque não estavam preparadas. Vamos lá, vamos continuar, você vai entender onde o pastor quer chegar. No versículo 24, diz assim: cumpridos os dias para que dessem à luz, eis que se achavam o quê? Gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro, ruivo, todo revestido de pelo,
por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o seu irmão, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram o quê? Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Pessoal, vamos entender um pouquinho, por que um se tornou forte e o outro se tornou fraco? Por que um se tornou forte e o outro fraco? Primeiro vamos àquele que se tornou fraco. Olha por que ele ficou fraco. Olha por que ele se tornou uma nação fraca. Vamos lá. Diz assim: cresceram os meninos. Esaú saiu o quê, gente? Perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem o quê, pessoal? Pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou o quê, gente? Esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Essa foi toda a razão para ele se tornar a pessoa fraca que ele foi. E posso falar uma coisa? Não era para ele ser fraco, porque olha só como ele se tornou um perito caçador. Mas de repente, pessoal, esse foi o grande problema de Esaú, porque ele se tornou um perito caçador. Seu pai Isaque gostava dele, abraçava: esse é meu filhão, perito caçador, se saboreava com as caças do filho. Só que não adianta, pessoal, entenda uma coisa: eu ser poderoso aí fora, todo capaz, todo capacitado, se eu não for capacitado com quem? Com Deus. Não adianta eu ser um tremendo profissional, se eu também não sou tremendo nas coisas de Deus. A minha capacidade vai fazer eu chegar até um ponto, até depois desse ponto eu não vou chegar mais, porque é Deus que nos honra, gente. É Deus que nos abençoa. Então o que aconteceu? Esaú chegou um dia morrendo de fome em casa. Jacó tinha feito uma comida. Esaú falou: por favor, Jacó, me dá aí, porque às vezes eles ficavam dias fora caçando, pessoal. Então provavelmente ele estava dias sem comer. Me dá um pouco aí da comida, Jacó. Ele falou: não, me vende seu direito de primogenitura. Sabe o que era o direito de primogenitura, pessoal? Era a bênção que o pai passava antes de morrer para o filho. E olha, essa bênção era toda especial, sabe por quê? Porque essa bênção, pessoal, acompanhava o filho aonde ele ia. E Esaú então virou para o irmão e falou assim: ô Jacó, o que me adianta esse direito de primogenitura, essa bênção aí de Deus? Eu estou morrendo de fome agora. Trazendo para a nossa vida, o que Esaú acabou de fazer, pessoal? Desprezou as coisas de Deus. Por isso ele se tornou uma pessoa fraca, porque ele desprezou as coisas de Deus. E quantas pessoas que elas fazem a mesma coisa, elas são impulsivas como Esaú era, e ele achava que a sua capacidade é o que lhe daria a vitória. Então ele não dependia de Deus. Ele não dependia de Deus, pessoal. Então ele falou: o que me adianta essa bênção aí? E quantas pessoas, pessoal, que elas têm desprezado as coisas de Deus. E por isso elas se tornam fracas. Elas desprezam, por exemplo,
uma reunião de domingo, às vezes falta por nada. Desprezam, de repente, uma quarta-feira, faltam por nada. Desprezam um momento com Deus, se preocupam com outras coisas. Ela vai desprezando as coisas de Deus. E quando eu desprezo as coisas de Deus, pessoal, eu acabo me tornando fraco. Porque o que vai te dar força para você vencer os desafios que você vai enfrentar aí fora, pessoal, é a presença de Deus. Então, o que vai determinar que você vai ser uma nação forte ou uma nação fraca é o quê? O seu relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus for fraco, você pode ser um tremendo profissional aí fora. Dia menos dia, essa sua capacidade não vai te levar aonde você quer chegar. Quantas pessoas que você conhece que é um tremendo profissional e estão desempregadas agora? É ou não é, pessoal? Quantas pessoas que você conhece que tem uma capacidade, olha que você até se espelhou nessa pessoa um dia, e hoje essa pessoa está sem nada, perdida. Sabe por quê, pessoal? Porque a nossa capacidade nos leva até a página 1. A página 2 você vai ter que depender de Deus. Você vai ter que depender das coisas de Deus. E foi o que Deus falou para Rebeca. Rebeca, há dentro do seu ventre 2 nações, uma forte e uma fraca. A pergunta é a seguinte: qual dessas nações você quer ser, pessoal? Ih, Jesus. Qual das duas você vai querer ser? Você tem que colocar dentro do seu coração, ser forte. Pessoal, e tudo depende de você. Claro, depende do pastor, depende. O pastor tem que pregar, incentivar, induzir você a ser forte. Mas posso falar uma coisa? Se o pastor não fizer isso, por si só faça. Seja forte. Não aceita ser derrotado diante dos problemas. E me perdoe, pessoal, choro, desânimo, não vai resolver seu problema. O que vai resolver seu problema é você colocar dentro de você: eu vou vencer essa situação, e você se levantar e dizer: não, chega de sofrer do jeito que eu estou sofrendo, chega de enfrentar o que eu estou enfrentando, chega de viver como eu estou vivendo, não, eu vou buscar mais a Deus, eu vou ser batizado com o Espírito Santo, eu vou ser batizado com o Espírito Santo para vencer tudo. Porque quando o Espírito Santo entra em você, você se torna uma pessoa forte. E quantas pessoas estão desprezando, gente? E posso falar uma coisa? Sabe o que aconteceu com Esaú? Se tornou até uma nação, mas uma nação fraca. São nações hoje dependentes de Israel, que foi a nação de Jacó. Povos pequenos, que nem são lembrados. Está dando para entender, pessoal? Existem aqueles que vão ser lembrados pelos grandes testemunhos que vão dar, e existem aqueles que vão ser esquecidos. E depende de você, quem você vai ser. Depende de nós, pessoal, de nós não desprezarmos as coisas de Deus, não trocarmos as coisas de Deus por nada. Pastor, mas é muita luta. Mas é assim mesmo, pessoal. Luta você vai ter com Deus e sem Deus. A diferença é que com Deus, você tem capacidade de vencer, e sem Deus. E sem a... não, mas eu nunca vou ficar sem Deus. Mas deixa de buscar para você ver. Deixa de buscar, deixa de vir nas reuniões, deixa de ouvir a palavra. Deixa de ter compromisso, começa a desprezar as suas orações, começa a desprezar o seu relacionamento com Deus, você vai ficando fraco. Daqui a pouco os problemas, uma dor de cabeça está te engolindo. Uma coisinha pequena está te engolindo. Agora, quando você busca Deus, pessoal, pode se levantar como Davi disse: ainda que uma guerra estoure contra mim, eu não temerei. Olha as palavras de Davi. Ainda que uma guerra se estoure contra mim, eu não vou temer. Porque Davi sabia o Deus que ele servia. Diga aí: eu sei o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo
vai fazer eu vencer tudo. Amém, gente? Vamos lá, vamos continuar. Versículo 34. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim fez o que, pessoal? Desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Acabou a história de Esaú. Não vou nem falar mais de Esaú, pessoal. Agora eu vou falar de Jacó. Foi fácil para Jacó se tornar Israel hoje? Porque, entenda, de Jacó nasceram 12 filhos. E esses 12 filhos foram separadas as 12 tribos de Judá, de Israel. As 12 tribos de Israel. As 12 tribos foram distribuídas, são os filhos de Jacó, que hoje é a nação de Israel. Jacó, depois foi mudado o nome dele para Israel, que é o propósito de hoje. Na luta dele com o anjo perguntou: qual é o seu nome? Ele falou: Jacó. Sabe o que quer dizer Jacó? Trapaceiro. Trapaceiro. Jacó, pessoal, não desprezou o direito de primogenitura, mas também ele tinha um caráter que precisava ser moldado por Deus. Mas ele não desprezou, pelo contrário, ele valorizou o direito, a bênção. E por isso, Deus teve condições de, mesmo ele sendo um homem que não tinha muito caráter, ele era aquele tipo de pessoa que gostava de levar vantagem em tudo, aquele trapaceiro, mas porque ele tinha o desejo de Deus, ele tinha o desejo das coisas de Deus, ele tinha um desejo de agradar a Deus, então era o bastante, porque Deus foi moldando a vida de Jacó. Amém, gente? Eu estou querendo dizer o seguinte: de repente você fala: pastor, mas como eu sou uma pessoa cheia de falhas, mas se há dentro de você o desejo de agradar a Deus, Deus vai te preparar, Deus vai te moldar, amém, gente? E Deus vai te formar uma pessoa de fato e de verdade, capacitada para poder vencer tudo, porque Ele vai te moldando, só que aquilo leva um tempo. Pessoal, Jacó passou por várias coisas que eu vou falar agora para vocês. Abra aí, por favor, em Gênesis 27. Perdão, pessoal, desculpe, gente. Só um minutinho. É 28, gente. 28, versículo 20. Primeira coisa que Jacó fez, pessoal, no processo de mudança da vida dele, primeira coisa que ele fez, olha só o que ele fez, vamos lá. Fez também Jacó o que, gente? Um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer, roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será o quê? A casa do meu Deus, e tudo quanto o Senhor me conceder, certamente te darei o dízimo. Primeira coisa que Jacó fez, se tornar fiel a Deus. Você vê que até então, você entende por que Jacó, pessoal, até então, até conquistava as coisas, mas era tudo na trapaça, era tudo enrolando os outros, o caráter dele não era bom. Primeiro processo que ele fez, começou a ser fiel, começou a ser fiel a Deus. Pessoal, isso é muito importante. Você quer ser grande? Quem quer ser grande? Quer ser grande? Seja fiel a Deus. Pastor, mas como que eu vou ser fiel a Deus? Olha a minha condição. Sua condição não era pior que a de Jacó. Sabe quando é que Jacó fez esse voto, gente?
quando ele tinha um travesseiro para dormir de pedra e a cama dele era o chão. Ele fez esse voto de ser fiel a Deus quando ele não tinha nada, e depois ele permaneceu fiel nesse voto quando ele se tornou um homem muito rico. Então, o primeiro passo que ele tomou, se tornou fiel. Gente, mas aconteceu tanta coisa, eu não vou nem ler tudo, para a gente não se estender, mas eu vou contar. Depois disso, sabe o que aconteceu? Deus permitiu ele passar por cada uma. Ele não passava os outros para trás? Passava ou não passava? Sabe o que aconteceu depois disso? Ele foi trabalhar com o seu patrão, e o patrão dele passou a perna nele 10 vezes. Na verdade, ele teve que passar para ele sentir o que ele fazia com os outros. Então, às vezes, Deus vai permitir algumas situações para a gente se moldar e dizer, peraí, eu não posso ser assim, estão fazendo comigo. Então, tem coisas que a gente passa, pessoal, que a gente não entende, mas é Deus moldando a nossa vida para algo maior que Ele vai fazer. Amém? Estou dizendo que você vai aceitar o problema, você tem que orar para resolver aquele problema, mas tem coisas que vão ser inevitáveis, a gente vai passar, para nos moldar para alguma coisa. É só você aguentar firme a pressão e continuar firme. Continuar no propósito. Aí tudo bem, Jacó foi passado 10 vezes para trás, mas Deus honrou ele. Sabe o que aconteceu? Ele se tornou mais rico do que o seu patrão. Amém, gente? Ele se tornou mais próximo. Deus tirou tudo do patrão dele e deu tudo para Jacó. Olha a diferença. Porque Jacó foi fiel a Deus. Só que Jacó estava incomodado, ele já tinha sido moldado por Deus, pessoal. Ele já tinha sido moldado por Deus. Só que ainda ele trazia o nome. O grande problema dele era o que, gente? O nome, Jacó, trapaceiro, enganador. Foi quando então Jacó fez o quê? Lutou com Deus. Gênesis, capítulo 32. Uma das coisas que Jacó fez, pessoal, muito importante também, ele ainda tinha um inimigo. Quem era o seu inimigo? Quem sabe? Seu próprio irmão. Porque eles tinham brigado, porque ele roubou o direito da primogenitura do irmão, depois foi lá e se passou pelo irmão para o pai abençoá-lo, sempre enganou. Então ele precisava se consertar, a última coisa que ele precisava fazer, para ele poder alcançar a vitória dele, ele precisava se consertar com o irmão, e a Bíblia fala que ele foi lá e pediu perdão para o irmão, eles se abraçaram, choraram, amém, gente? Olha, foi uma festa, e depois disso, olha só o que aconteceu, vamos lá, tanto é que está lá no 32, versículo 3, diz, Jacó reconcilia-se com quem? Com Esaú, não é isso? Com seu irmão. Então vamos lá, versículo 22 agora. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o quê? O val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Só mais um detalhe, você vê que ele pegou tudo que ele tinha, os filhos, as esposas, podia, tá? Na época podia, poligamia podia, bigamia ou poligamia, entenda pessoal, o que você tiver que mudar, é você que tem que mudar. Porque às vezes a gente fica culpando, não, a culpa é de fulano, de Bertrano, de ciclano. Não, o nosso relacionamento com Deus é entre nós e Deus. Eu me lembro que quando eu comecei na fé, pessoal, ninguém da minha família estava buscando a Deus, meus irmãos estavam afastados da igreja. Não tinha ninguém da minha família que buscava a Deus, pessoal. Eram de outras religiões, mas não tinham compromisso com Deus. Eu comecei sozinho, me lembro, jovem, todo
cabeça virada. E foi através de mim que eu comecei a buscar, e hoje eu tenho, graças a Deus, vários familiares convertidos, graças a Deus. Mas começou comigo. Primeiro embriãozinho foi o pastor Luciano, que aí começou os familiares se converter, voltar para Jesus. Amém, gente? Ainda falta muitos, mas graças a Deus já tenho vários hoje. Então, Jacó sabia que a luta dele, a esposa Raquel, não podia. Lia não podia lutar por ele. Os 11 filhos, não podia fazer para ele o que ele tinha que fazer. Então, a sua luta, quem é que tem que travar? Eu não consigo mudar por causa de fulano, não consigo medrar por causa de Bertrand. Não. A sua luta é sua. É você que tem que colocar dentro de você, eu vou lutar. E ele sabia que aquela luta, ele tinha que travar com quem, gente? Com Deus para aquela mudança. E ele fez isso, naquela noite ele lutou com Deus. Aí no versículo 25 diz, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, senão me abençoares. Você vê que Jacó estava realmente o que, gente? Determinado a mudar de vida. Pessoal, coloque isso dentro de você. Eu não vou parar de buscar enquanto o Senhor não me abençoar, Deus. Eu não vou parar de orar enquanto essa situação na minha vida não ser resolvida. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de buscar, eu não vou parar de vir domingo, eu não vou parar de clamar, eu não vou desistir dos meus projetos, enquanto todos eles não se resolver. Deus está precisando de pessoas determinadas assim. Porque o seu problema, pessoal, não é nada diante do Deus que você serve. Deus quer fazer de você uma pessoa forte. Como eu disse, nós estamos num grande ventre. Desse ventre sairão fortes, fracos e os que nem vão sair, nem vão existir. Está dando para entender, pessoal? Para terminar, versículo 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu o quê? Jacó. Então disse o anjo, já não te chamarás mais trapaceiro, Jacó, enganador, e sim Israel, povo de Deus, filho de Deus, nação de Deus, escolhido de Deus. Amém, pessoal? Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e o que? E prevaleceste. Diga graças a Deus. Então, gente, aonde o pastor quer chegar? Quem você quer ser? Um Esaú, fraquinho, pequenininho, que não muda de vida? Ou você quer ser nem Jacó, você quer ser um Israel? Só depende de você. Coloca como propósito, eu vou ser esse ano de 2016 um Israel. Eu vou buscar como eu nunca busquei, eu, minha esposa, e também se não quer buscar, eu vou buscar. Eu vou fazer a minha parte. Claro, vou lutar para que a minha esposa ou meu marido esteja na mesma fé que eu, mas eu vou fazer a minha parte. Faça a sua parte com Deus. O resto é com Deus, pessoal. O resto é com Deus. Ele vai te capacitar, Ele vai te fortalecer. E vai te fazer um instrumento vivo na mão dEle, para que você dê esse ano muitos testemunhos. Amém? Fique de pé, por favor.